O Mundial de Clubes está vindo aí e vocês já sabem como jogam cada um dos adversários do Palmeiras na fase de grupos. Já tivemos análises do Porto, do Al Ahly e do Inter Miami aqui no canal. Mas como eles chegam pro campeonato? O que mudou de lá pra cá? Vem comigo que eu vou te mostrar. Bom, enquanto o Porto e o Al Ahly terminaram seus compromissos na temporada, o Inter Miami ainda tá no meio da temporada lá nos Estados Unidos. Mas independentemente do momento do ano, as equipes já estão preparadas para o Mundial de Clubes. A ideia aqui é atualizar vocês como estão os adversários do Palmeiras na fase de grupos do Mundial e também projetar algumas mudanças que essas equipes podem sofrer até lá. Começando pelo primeiro adversário do Palmeiras, o Porto, que está terminando agora a sua preparação lá em Portugal, depois de uma série de amistosos, e deve partir para os Estados Unidos em breve. Sob o comando do argentino Martín Anselmi, a equipe do Porto terminou na terceira colocação do Campeonato Português com 71 pontos conquistados, 11 atrás do campeão Sporting. Na reta final da Liga Nacional, eles conseguiram ali uma boa sequência para se classificar em definitivo para a Liga Europa, assim como na temporada passada. Nessa temporada que acabou agora, inclusive, o Porto foi eliminado na segunda fase da competição europeia pela Roma, um pouco antes das oitavas de final. Já nas Copas Nacionais, definitivamente não foi o ano dos Dragões. Na Taça de Portugal, o Porto foi eliminado na quarta fase pelo Moreirense, não chegando nem nas oitavas de final. E na Taça da Liga, perdeu na semifinal para o rival Sporting. Em termos de elenco, o Porto se reforçou pensando em reforços para o Mundial? Sim. A equipe portuguesa acabou de acertar a contratação do Gabri Veiga, meia espanhol que estava no Al Ahly, da Arábia Saudita, não do Egito. O jogador de 23 anos se destacou muito pelo Celta de Vigo e em 2023, apesar de fortes interesses de outros grandes clubes da Europa, acabou indo para o futebol da Arábia Saudita. Agora em 2025 ele volta, assina com o Porto e já vai ser registrado para o Mundial de Clubes. E olho nele, viu? Porque o espanhol é o tipo de jogador que vai chegar e jogar logo de cara. Ele pode jogar tanto como um dos homens da entrelinha ali do Porto, também um pouco mais atrás, ali como uma espécie de volante. Uma outra boa notícia para o Porto foi a renovação da jovem estrela Rodrigo Mora, que vocês já viram a qualidade dele por aqui. Ele foi muito especulado em outros grandes clubes da Europa e acabou renovando com o Porto até 2030, então vai estar no Mundial. Com isso, dá pra gente imaginar esse time do Porto com o Diogo Costa no gol, o Zé Pedro ou o Nerhoen Pérez como esse zagueiro pela direita, o Eustáquio como esse zagueiro central e o Marcano jogando um pouco mais pela esquerda. Nas alas, o João Mário pela direita, o Francisco Moura pela esquerda e aí Fábio Vieira e Alan Varela como esses dois volantes. Mais à frente, o Rodrigo Mora de um lado, PP ou o Gabri Veiga do outro e o Samu no comando de ataque. Bom, deu pra ver que o time mudou pouco, mas conseguiu adicionar qualidade com a contratação do Gabri Veiga e chega forte pro Mundial. O segundo adversário do Palmeiras no Mundial de Clubes vai ser o Al Ahly, por sua vez mudou bastante pro Mundial. A equipe conquistou o seu 45º título nacional lá no Egito no final da temporada, porém, como vocês já bem sabem, não conseguiu manter a sua hegemonia no continente. A equipe do Al Ahly foi eliminada na semifinal e viu o Pirâmides, outro time do Egito, ser campeão continental. Além disso, o clube oficializou a chegada do treinador José Riveiro, ex-Orlando Pirates, como a gente já tinha adiantado aqui na análise. Ele vem para substituir o interino El Narras, que levou o time até o título e vai permanecer na comissão técnica. E no elenco também eles promoveram bastantes mudanças. Vamos começar aqui pelas saídas. 3 nomes muito importantes deixaram a equipe nessa transição. O Rami Rabia, um dos capitães do clube, o Akram Taufik e também o Amr El Solia. Com isso, o time perde 3 jogadores que vinham sendo titulares em boa parte da temporada. O Rabia como zagueiro, o Taufik como lateral direito e o El Solia como um dos volantes. Por outro lado, o Al Ahly também está se reforçando pensando no Mundial de Clubes. O primeiro desses reforços é um nome de peso, o Mahmoud Trezeguet, jogador da seleção egípcia que teve passagens pelo Aston Villa e pelo Trabzonspor da Turquia. Ele volta para jogar pela equipe que o formou e deve ser titular logo de cara, sendo um dos principais jogadores egípcios no mundo inteiro. O segundo nome que retorna ao clube é o malinês Aliou Dieng, volante titular naquele time que a gente enfrentou tanto em 2020 como em 2021. Ele estava emprestado para um time da Arábia Saudita e retorna ao Al Ahly para esse Mundial de Clubes mesmo. Outro contratado para a posição foi o tunisiano Mohamed Ben Houmdam, que foi destaque do Esperance e agora estava no futebol europeu. Ele chega como um dos principais jogadores da seleção do seu país e vai brigar por uma vaga ali no meio-campo, ainda mais tendo em vista as saídas que aconteceram por ali. No mais, o time egípcio vem numa sequência de muitos gols marcados na reta final do Campeonato Nacional, principalmente com o Abu Ali desencantando, marcando 10 gols. A delegação do clube egípcio já viajou para os Estados Unidos, onde começou a preparação e vai até fazer um amistoso contra o Pachuca antes do Mundial. Pensando nas várias mudanças nesse elenco, dá pra gente imaginar um Al Ahly no Mundial de Clubes com o El Shenawy no gol,
o Rani jogando pela direita, Ibrahim e Elash no miolo de zaga e pela esquerda o Coca. No meio-campo, o Atia deve continuar sendo um desses volantes, jogando ao lado ou do Dieng ou do Rumdan. Mais à frente, o Ashur deve ser esse meio atacante, com o Taher Mohamed jogando pelo lado direito, o Trezeguet pelo lado esquerdo e o Abu Ali como centroavante. É um time bem modificado, com um técnico novo, mas que chega com a moral lá em cima para esse Mundial de Clubes. Então vale a pena o Palmeiras tomar bastante cuidado, ainda mais pensando em como for o primeiro jogo. Por último, o Inter Miami é o terceiro adversário do Palmeiras na fase de grupos e foi o time que menos mudou até aqui. O time da MLS segue sendo comandado pelo Javier Mascherano, amigo do Messi, e até agora no Campeonato Nacional vem bem. Em 16 partidas, o time somou 29 pontos, 5 a menos que os líderes gerais e agora estão na sexta colocação. Já na Conca Champions, o Inter Miami foi eliminado pelo Vancouver Whitecaps do Canadá, perdendo por 3 a 1 em casa. Pro Mundial, o time não vai ter nenhuma saída, até pensando que lá eles estão na metade da temporada assim como a gente. Mas eles ainda buscam alguns reforços, como o Brian Rodrigues, jogador uruguaio do América do México, que até foi especulado no Palmeiras. Ainda não existe nada de muito concreto, mas com a não classificação do time mexicano pro Mundial de Clubes, pode ser que o jogador pinte no time do Messi. Além disso, se fala bastante aí que o time tá procurando algum reforço pra defesa, até porque vocês viram que esse é um ponto fraco deles. Até pensando nisso, eles contrataram um outro goleiro, William Yarbrough, que tava no León, do México. Outros nomes até estão sendo especulados ali na defesa, mas até agora o único contratado foi ele mesmo. A boa notícia pro time da Flórida é que o Messi vem numa sequência muito boa, marcando 5 gols nos últimos 3 jogos. Outro que tem marcado também é o Suárez. Nesses mesmos 3 jogos, ele fez 3 gols. Entre os meros mortais, o Allende é o principal destaque dessa equipe. Por outro lado, o Jordi Alba pode ser um desfalque aí pro Mundial. Ele sofreu uma lesão muscular num jogo da MLS e deve voltar até a competição, mas vale ficar de olho. E pensando nesse Inter Miami pro Mundial, o time não deve mudar muito para aquele que o Léo mostrou para vocês na análise. No gol, o Yarbrough chega para disputar posição ali com o Stari, o Weigand joga pela direita, no miolo de zaga Falcon e Martinez e pela esquerda o Jordi Alba. Caso ele não jogue, quem joga por ali é o Noah Allen. No meio, Busquets e Redondo são os volantes, pela direita joga o Allende e pela esquerda o Segovia. O Jordi Alba até chegou a jogar nessa segunda linha pela esquerda, então vale ficar de olho. Na frente, o Messi é o 10, o Suárez é o 9, formando ali aquela duplinha de ataque. Enfim, é assim que chegam os adversários do Palmeiras na fase de grupos do Mundial de Clubes, que começa em breve. E aí, o que você achou das mudanças em cada time? Acha que eles melhoraram, que eles pioraram? Qual é a sua expectativa pro campeonato? Comenta aí embaixo que eu quero saber. E fica ligado aqui no canal, deixa o seu like no vídeo se você gostou, confere aí se você tá inscrito mesmo, porque a gente vai ter muito mais conteúdo sobre o Mundial de Clubes por aqui. E dá uma olhadinha também lá no nosso clube de membros, onde você nos apoia e ganha conteúdo extra, inclusive um do Mundial que vai sair daqui a pouco. Aproveita também para clicar na tela e conferir o último vídeo aqui no canal, onde o Léo Suzuki mostrou para vocês o que o Palmeiras precisa fazer para ir bem no Mundial de Clubes.